Este é um momento profético. Aqui é liberada uma palavra. Você deve recebê-la. Ore, fale e viva o melhor de Deus para a sua vida. Queridos, eu recebi essa rica oportunidade para passar um pouco de tempo aqui com vocês, um tempo especial, para falar um pouco da experiência que nós teremos na IA Conference com o Restart. Nós sabemos que nós estamos vivendo um tempo interessante, mas nós viveremos um tempo ainda mais intenso durante o decorrer do ano. Falando de forma bem direcionada para o IA Conference, que é um evento bianual, é um evento que nos traz visão e muita unidade de propósito. Deus já começou um movimento muito interessante aqui na IA Church, um mover maravilhoso em nossa igreja, estabelecendo para a nossa vida a visão, a missão e os valores que nos conduzem nesse mover de uma forma ordenada, de uma forma sinérgica. Nesse momento, eu quero compartilhar com vocês essa visão de uma forma mais intencional, debaixo dessa visão profética e apostólica que nós recebemos, que é a reconstrução ou restart. Reconstruir, queridos, é sempre um desafio. Eu vou citar o texto para vocês de Ageu 1:5, que diz assim: Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Eu quero deixar alguns pontos de reflexão, uma vez que Deus nos ordena a pensar sobre o que Ele pede para ser examinado. Quando Ele diz considerai os nossos caminhos, os caminhos que nós estamos trilhando, as decisões que nós estamos tomando e as escolhas que nós estamos fazendo. É um tempo de olhar e repensar. Esse repensar, esse refletir envolve o passado e o presente. Aquilo que já foi feito e aquilo que está sendo feito agora. Mas nós não podemos deixar de entender que isso também aponta para um futuro, e esse futuro pode ser remodelado. Por isso nós temos uma visão de reconstrução ou uma visão de restart. Todos nós vamos passar ou já passamos por lutas, alguns trazemos traumas, passamos por afrontas, cometemos erros e pecados diversos, às vezes repetitivos, às vezes passamos por decepções e etc. Isso é comum a todos nós. E esses fatos podem ter ficado registrados não somente na nossa mente, mas também em emoções contidas, que precisam de reparo, que precisam de ajuste, que precisam de cura. Reconstruir aponta para o novo. E a palavra de Deus nos ensina em Isaías 43:19, um texto que diz assim: Eis que faço uma coisa nova, que já está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que eu porei um caminho no deserto e rios no erro. O Senhor nos desperta a atenção quando nós refletimos sobre os caminhos que nós trilhamos, mas também nos chama a atenção para um novo que Ele está produzindo e que já está sendo lançado à luz. E Ele pede que nós prestemos atenção a isso, para saber que Ele não nos desamparou, que Ele não nos deixou e que existe sempre uma nova oportunidade de remodelar, de refazer, de reconstruir. Então, gostaria de colocar para vocês uma reflexão sobre esse tema de recomeço, de reconstrução, de restart. E esse tema nos faz pensar em alguns aspectos importantes. O primeiro deles, que nada vai mudar se você não decidir, se você não quiser mudar. Esse é o ponto central. O segundo, que nada se faz sozinho, sem ajuda e sem alguma exposição. Não dá para fazer mudanças no secreto. O terceiro aspecto, que mudar dói e traz alguns desconfortos, antes de mostrar os seus benefícios. Nós não podemos querer desejar ou ter os benefícios de uma mudança sem passar por ela. Isso é uma questão de precedência. O quarto aspecto, que nem sempre vai ser fácil. Na verdade, eu costumo dizer de uma outra forma que muitas vezes é difícil e muitas vezes nós vamos querer até desistir. E o quinto aspecto que é importante nesse processo é entender que vai mexer no profundo de cada um de nós, no seu profundo, no meu profundo, se nós quisermos realmente, se nós desejamos realmente experimentar algo novo.
Se vamos enfrentar esse desafio, vamos fazê-lo juntos. E aí eu quero pensar junto com vocês aqui. Quando nós falamos de reconstrução, ou falamos de restart, como tema da IA Conference, eu pergunto para você, o que é a reconstrução? Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para mentalizar esse processo? Imaginar com uma comparação, uma analogia a uma reforma de uma casa, uma remodelagem de um espaço? E a segunda pergunta que eu faço, por que a reconstrução é necessária? Você só reconstrói aquilo que de alguma forma já está inadequado ou passou por alguma destruição, alguma corrosão, ou já foi desfeito, uma pintura que já está toda manchada, uma parede que está cheia de trincas, um alicerce que está cedendo. Eu só posso reconstruir se eu tenho entendimento e consigo responder por que a reconstrução é necessária. Quando nós falamos de objetos ou de lugares, espaços físicos, é fácil a gente pensar sobre isso. Mas nós estamos falando de pessoas, de estruturas humanas que envolvem pensamentos, envolvem emoções e registros dessas emoções, que foram marcados por atitudes. E muitas pessoas pensam que depois que cometem um erro, um deslize, depois que tem uma mancha na sua própria vida, que não há mais solução de reconstrução. E isso não é verdade. Primeiro, nós temos que entender o que é reconstrução. Segundo, nós temos que entender por que ele é necessário. Uma vez passando por esses dois pontos, eu consigo agora pensar em que áreas que eu preciso dela. E aí ser mais específico. Se é na área emocional, se é na área espiritual, se são nos relacionamentos. E dentre essas áreas que eu vou enumerar, é a quarta posição, eu tenho que perguntar qual que é a mais urgente. E para encerrar esse aspecto, o quinto ponto é saber se você gostaria de se submeter a esse processo. Einstein nos afirmou uma vez que nenhum problema pode ser resolvido no mesmo estado de consciência que o criou. É preciso uma mudança de posicionamento, de perspectiva, para tratar essas coisas que foram identificadas. Também existe uma frase que é muito repetida por muitos cristãos, já vi muitas vezes em mídia social, que diz que só vive o propósito quem se submete ao processo. Nós vamos orar, nós vamos profetizar, daqui a pouco, todos juntos, para que esse tempo de reconstrução, de restart, ele seja verdadeiro, ele seja intenso, ele seja transformador nas nossas vidas. Para isso eu quero mencionar para você, já caminhando para o final, um texto de Ezequiel 37, versículos 3 e 4, onde Deus leva o profeta numa experiência inusitada e o coloca no meio de um vale de ossos secos. E Deus pede que ele ande por ali, que ele observe aquela situação. E o profeta faz isso e observa que aqueles ossos estavam sequíssimos. A situação era uma situação desesperadora, aparentemente sem qualquer possibilidade de solução. Mas Deus agora dispara uma pergunta. Deus pergunta para ele no versículo 3, Filho do homem, poderão viver esses ossos? Vamos atualizar essa pergunta. Esse cenário pode ser mudado? Essa situação pode ser reescrita, ressignificada? E o profeta respondeu de uma maneira muito sábia: Senhor, tu o sabes. Então Deus agora dispara uma contra-resposta, já que o profeta demonstrou fé de que Deus era capaz, absolutamente capaz, em si mesmo, porque Jesus é o nosso suficiente, Ele é o nosso bastante Senhor e Salvador. Ele pode todas as coisas. Ele quer fazer, Ele pode fazer e Ele vai fazer. E segundo Paulo em Efésios 3:20, Ele pode fazer tudo isso infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. E Deus disse para ele: então, profetiza. Eu te convido agora a orarmos juntos e profetizarmos em cima de algumas áreas das nossas vidas. Feche os seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, sobre a Tua palavra, nós profetizamos. Profetizamos, meu Deus, que na IA Conference será um tempo de reconstrução, de recomeço, de renovação,
de estabelecimento do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a vida dos meus irmãos, das nossas famílias, da tua igreja no Brasil. Um tempo de conquista, um tempo de avanço. Por isso, meu Deus, eu profetizo sobre a minha própria vida e eu creio que os meus irmãos estão fazendo o mesmo, profetizando sobre as suas vidas, de que eles serão tocados pelo novo do Senhor. Que eles serão, meu Deus, renovados na fé, renovados na esperança, renovados na unção, no propósito, no desejo de te servir e de te seguir com fidelidade até o fim. Eu profetizo sobre as famílias, profetizo sobre os relacionamentos, clamando por harmonia, por entendimento, meu Deus, para que as famílias estejam os corações convertidos uns aos outros, inclinados uns por os outros, em tolerância, em amor, em paciência, em cumplicidade. Mas também eu oro e declaro uma palavra profética entre os cônjuges, meu Deus, entre os casais, que eles possam ser amigos, que eles possam ser companheiros, que eles possam ser parceiros de oração, que eles possam estar fundamentados na Tua palavra, alicerçados no Senhor e juntos, Pai, sabendo que a aliança que o Senhor tem é entre eles e que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o galardão. Que eles caminhem junto com essa visão e não soltem a mão um do outro e que possam entender que essa aliança é para sempre. Eu profetizo casamentos duradouros, casamentos estáveis, mas também declaro sobre os filhos, Senhor, que os filhos sejam abençoados, que eles sejam realmente como ramos da oliveira, frutíferos, meu Deus, que como José eles possam lançar os seus galhos por sobre os muros e avançar, que como flechas eles possam ser projetados, lançados em distâncias muito maiores que os pais já alcançaram. Nós profetizamos um tempo novo, um tempo de conquista, um tempo de filhos disciplinados, obedientes, corajosos, ousados, diante de uma geração líquida, uma geração que não tem absolutos, uma geração relativista, que os nossos filhos, que os filhos sobre os quais profetizamos, sejam verdadeiros esteios, sejam suportes para a sociedade de amanhã. Mas também nós profetizamos agora sobre o trabalho, sobre os negócios, sobre toda provisão, seja ela emocional, seja espiritual, seja física na saúde ou seja financeira. Que o Senhor já entre com os recursos para os teus filhos que querem estar aqui e têm alguma dificuldade. Também profetizo sobre o chamado e sobre o ministério de cada um em relação ao teu reino, para que eles possam cumprir o teu comissionamento e entender o seu lugar de propósito. Eu declaro a sua bênção de maneira profética, em nome de Jesus, e a sua igreja diz amém. Deus abençoe vocês. Este foi o nosso momento profético de hoje. Até o dia 29 de março teremos esse tempo de segunda a sexta às 8 horas aqui no YouTube, como forma de preparação para a IA Conference 2024. A IA Conference acontece nos dias 2 a 5 de maio. Inscreva-se no aplicativo ou site da IA Church e esteja conosco.